Se algum de vocês quiser também fazer a gravação, pode fazer, porque eu estou com receio do meu computador ter algum tipo de problema hoje, tá? Vamos, então, tentar, nessa aula de hoje, esgotar o assunto referente às emendas à Constituição e a outras espécies normativas, principalmente destacando os elementos do processo legislativo. Vou fazer, assim como faço em todas as aulas, uma rápida revisão para que a gente possa se localizar todos juntos e, a partir daí, avançar gradativamente. Vocês devem se lembrar, na aula passada, uma aula presencial, eu trabalhei com vocês o que era o processo legislativo. Eu vou compartilhar uma tela aqui, tá? Que é exatamente a tela da apostila. Se vocês puxarem na memória de vocês, vocês vão ver o seguinte, que na aula inicial eu trabalhei com vocês esse conceito aqui, ó. Processo legislativo é um conjunto de regras procedimentais para aprovação de uma norma que tem, né, previsão constitucional e que é necessário para a institucionalização de qualquer norma de direito positivo. Disse para vocês que ele engloba todas as etapas, desde a apresentação de um projeto até a promulgação e a publicação desse projeto na forma agora de uma norma já institucionalizada, já numa forma de lei, numa forma de emenda à Constituição, aí vai depender do tipo de norma que nós estamos a analisar. E disse para vocês que o processo legislativo, ele envolve algumas fases, e cada uma dessas fases tem as suas respectivas etapas. E não sei se vocês estão lembrados, mas quando eu me referia à fase de iniciativa, eu falei, olha, a fase de iniciativa, ela engloba apenas um ato, que é a iniciativa, a apresentação do projeto de lei ou do projeto de emenda à Constituição na casa que vai iniciar os trabalhos de discussão sobre aquele projeto de lei ou projeto de emenda à Constituição. Falei da fase constitutiva, que é quando o projeto ganha corpo antes de ser efetivamente votado, para depois ser votado e, a partir daí, ser enviado para a sanção ao veto. Destaquei, no entanto, que nem todo projeto enviado ao Congresso vai passar por essa fase da sanção ao veto. Um exemplo disso é que as propostas de emenda à Constituição não têm a fase de sanção ao veto. E concluí explicando que na fase final, ou fase complementar, nós temos aquilo que nós chamamos de promulgação e publicação, que são dois atos. A promulgação é a atestação de que a norma existe, e o ato, né, por meio do qual se declara que aquela norma existe a partir daquele momento, e a publicação é o ato que visa, como o próprio nome diz, dar publicidade daquele ato normativo, para que a partir daí ele possa gerar efeitos, obviamente, respeitados os períodos vacatio legis, que a gente vai recordar brevemente nessa aula de hoje também, se a gente começar a estudar o processo legislativo referente às leis complementares e ordinárias, e vamos. Feito isso, eu disse para vocês abrirem para mim, eu pedi a vocês que abrissem para mim no artigo 59 da Constituição. É o artigo esse que eu queria que vocês abrissem, né, e acompanhassem comigo novamente a leitura. Como eu disse para vocês, o processo legislativo é a sequência de atos procedimentais necessários para a criação de determinadas normas. Que normas são essas? As normas previstas no artigo 59. Isso, colocaram lá, ó. Inciso 1, as emendas à Constituição. 2, leis complementares. 3, nós temos as leis ordinárias. 4, as leis delegadas. 5, as medidas provisórias. 6, os decretos legislativos. E 7, as resoluções. Meus caros, não existe hierarquia entre as normas que integram o mesmo status dentro da pirâmide keynesiana. Isso significa que, quando nós nos referimos a leis complementares, leis delegadas e leis ordinárias, nós estamos falando de leis entre as quais não há que se falar em hierarquia. Claro, quando a gente compara as leis com as emendas à Constituição, nós temos uma hierarquia, porque a emenda à Constituição ela tem a mesma hierarquia normativa da Constituição.
apesar de ela ser uma norma constitucional derivada. Ela é uma norma constitucional derivada porque ela é criada pelo poder constituinte derivado de reforma, em regra. E, por conta disso, ela integra a Constituição, ela altera o texto da Constituição, ela promove uma alteração parcial do texto da Constituição. E, feita essa colocação, nós começamos a estudar as emendas à Constituição. Vamos nos recordar aqui que, para que nós tenhamos a aprovação de uma emenda à Constituição, a primeira coisa que nós precisamos saber é que a Constituição vai exigir um quórum super diferente daqueles exigidos para aprovação de leis. Eu quero me referir especificamente, quando eu falo disso, ao quórum para a votação e aprovação do projeto de emenda à Constituição. Porque, enquanto as leis ordinárias exigem maioria simples, ou maioria relativa, e as leis complementares exigem para sua aprovação maioria absoluta, que é um número fixo, que leva em consideração o número de membros da respectiva casa, a emenda à Constituição exige a aprovação de um quórum de 3/5 da casa. Esses 3/5 precisam ser alcançados em 2 turnos de votação nas 2 casas. Isso é outra particularidade do procedimento para aprovação de emendas à Constituição. Porque enquanto nas leis nós temos apenas um turno na Câmara dos Deputados e um turno no Senado, quando nós estamos a nos referir a emendas à Constituição, nós temos 2 turnos. Um turno na Câmara dos Deputados, um segundo turno na Câmara dos Deputados, e aí o projeto é enviado para a Casa Revisora, e lá ele passa por 2 turnos novamente. Um turno no Senado e um segundo turno no Senado. Disse a vocês que, em regra, seria necessário esperar um período mínimo. E existe um regimento dentro das casas que diz que esse período seria um período de 5 sessões legislativas, para que você tivesse a deliberação em um turno e a deliberação no segundo turno. Mas pontuei para vocês que essa deliberação ela não é respeitada na maior parte das vezes. Pois bem, é muito comum, durante a tramitação de um projeto de emenda à Constituição, que nós tenhamos votações sucessivas. Vota-se num dia e vota-se no dia seguinte. Isso, em tese, não é devido, porque viola o procedimento regimental e a própria lógica constitucional por detrás da ideia de 2 turnos. Então, 2 turnos, com 3/5 de votos em cada um desses turnos, nas 2 casas. Diz também que, durante algumas situações, nós não teremos a possibilidade sequer de deliberar sobre emendas à Constituição. E me referia especificamente às situações do parágrafo 1º do artigo 60. Vamos a ela? Diz assim, olha aí, parágrafo 1º do artigo 60. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Não sei se vocês estão acompanhando, mas diversas unidades da federação estão decretando estado de emergência. Estado de emergência não se confunde com estado de defesa e estado de sítio. Pode ser que a situação se agrave a ponto de justificar uma eventual decretação de estado de sítio. Nessa hipótese, nós teríamos o travamento de todas as propostas de emenda à Constituição no Congresso. Ou seja, durante o período de estado de sítio, nós não poderíamos ter a discussão, a votação de emendas sobre a Constituição. Por quê? Porque nesses períodos circunstanciais excepcionais não se admite a aprovação de propostas de emenda exatamente para preservar a Constituição contra os arroubos de momento, ou seja, contra aquelas situações excepcionais onde nós, muitas vezes, admitimos coisas que normalmente nós não admitiríamos. Tem um conceito de crise, que é um conceito, eu nunca li nos livros, mas discutindo com o Álvaro Ricardo Souza Cruz, que foi meu professor na PUC, é meu chefe do Ministério Público, ele propôs um conceito bem interessante. Ele disse assim, olha, crise é aquela situação em que você aceita negociar circunstâncias, aceita negociar determinadas condições, aceita
determinadas coisas que você jamais aceitaria em períodos de normalidade. E eu achei esse conceito bem interessante, e ele se adequa às hipóteses de intervenção federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio. São 3 hipóteses excepcionais, previstas na Constituição, no artigo. Vamos lá. Se vocês abrirem, só para fins de menção, tá, gente? Acho que já até mencionei isso com vocês. Se vocês abrirem no artigo 34, vocês vão ver as hipóteses que admitem intervenção federal. E se vocês forem lá para o artigo 136 e 137, 136 e 137, 138 e 139, vocês vão ver normas referentes a Estado de Defesa e Estado de Sítio. Eu não vou me deter muito nessas questões agora. Eu quero estudar, como disse para vocês, as emendas à Constituição. Mas entendam, até aqui eu falei de 2 limites à aprovação de emendas à Constituição, e agora eu vou sintetizar o que eu disse até aqui. Eu falei, em primeiro lugar, que a aprovação de emendas está sujeita a limites procedimentais ou limites formais. Com isso, eu estou a me referir ao quê? Primeiro, aos quóruns de deliberação. São 2 turnos, melhor, ao quórum e aos turnos de deliberação. Então, vamos lá. São 2 turnos, nas 2 casas. Esse é um procedimento muito mais exigente do que o procedimento para aprovação de leis ordinárias, leis complementares e leis delegadas. Além do limite formal referente aos turnos, nós temos o procedimento formal que exige a aprovação de 3/5 das casas. 3/5 no primeiro turno, 3/5 no segundo turno, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. 3/5 dos votos é mais do que maioria absoluta. Então, nós estamos exigindo aqui um super quórum. E isso mostra que a aprovação de emendas à Constituição é mais difícil que a aprovação de leis ordinárias ou de leis complementares. Tanto a quantidade de turnos quanto o quórum qualificado são limites procedimentais ou formais à aprovação de emendas à Constituição. Esse é o primeiro limite. Todo mundo entendeu essa questão? Sim? Sim? Me dá um retorno aqui, gente. Todo mundo entendeu? Beleza. Além disso, existe um terceiro aspecto, ainda dentro do limite formal ou procedimental, que nós também vimos na aula passada, que diz respeito à iniciativa. Quem pode apresentar proposta de emenda à Constituição? Vejam, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês rapidamente, só para que vocês se recordem disso. Olha isso aqui. As emendas à Constituição, de acordo com o artigo 60, incisos 1, 2 e 3, elas têm que ser apresentadas, em primeiro lugar, por 1/3 da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou seja, o projeto de emenda à Constituição ele não pode ser subscrito apenas por um parlamentar. Em segundo lugar, a proposta de emenda à Constituição pode ser apresentada pelo presidente da República. E, em terceiro lugar, a proposta de emenda à Constituição pode ser apresentada pelas Assembleias Legislativas, mas tem que ser por mais da metade das Assembleias Legislativas, das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Isso é um limite procedimental, por quê? Porque aqui a gente está dizendo o seguinte, uma proposta de emenda à Constituição subscrita por apenas um parlamentar tem um vício formal. Na sua origem, ela pode até ser compatível com a Constituição em termos de conteúdo, mas o procedimento dela, na fase da iniciativa, está viciado. Isso é relevante, sobretudo quando nós vamos estudar o processo de controle de constitucionalidade. Entendam, a inconstitucionalidade ela pode ser formal ou material. E isso que nós estamos tratando agora, acerca dos elementos formais do processo legislativo para aprovação de emendas à Constituição, vai ser resgatado lá na frente. Por quê? A emenda em termos de conteúdo pode ser compatível com a Constituição, repito. Mas se ela violou a iniciativa, quem pode apresentar? Se ela violou regras referentes aos quórums, se ela violou regras referentes aos turnos, perdão, se ela violou regras referentes aos turnos e ao quórum, nós teremos um vício formal, um vício procedimental, que, então, faz com que essa norma tenha um vício de inconstitucionalidade. Disse para vocês, há autores, José Afonso da Silva é um exemplo, que dirão
que é possível a apresentação de proposta de emenda à Constituição por iniciativa popular. Só que isso não tem previsão expressa no texto da Constituição. E, por conta disso, a maior parte dos autores que... Bernardo, votação dupla. Repete a pergunta para mim. Isabela, pode tirar o seu áudio, faz a pergunta para a gente, para todo mundo ouvir aqui. Oi, está me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, pode falar. Tá. É porque você falou que tem a votação. Não? Tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Pode falar. Porque você falou que tem a votação dupla, né? Que tem que votar 2 vezes em cada casa. E que Sim. teria um tempo mínimo entre essas 2 votações. Quando eles não veem esse tempo mínimo, não geraria um vício formal também nessa norma, não? Alguns autores dizem que sim. O problema é que esse prazo mínimo de 5 dias, 5 sessões legislativas, ele não está previsto em nenhuma norma de natureza constitucional. Na verdade, vamos lá, para ser mais exato no que eu acabei de dizer. O que nós não temos é uma previsão no corpo permanente da Constituição de normas nesse sentido. Elas estão previstas no regimento interno das casas. Aí nós teríamos que entrar numa discussão sobre se o regimento interno das casas, nessa parte, integra o bloco de constitucionalidade. Aí nós vamos entrar numa discussão que tem uma divergência muito grande. Então, por que nós não teríamos um vício, por assim dizer, pelo menos para a maior parte dos autores? Porque como não há previsão expressa desse intervalo mínimo entre os turnos, a casa poderia optar por deliberar em 2 sessões legislativas subsequentes. Entendeu? Fez sentido? Sim, Isabela? Beleza. Todo mundo entendeu? Então, quando a gente fala de vício formal, a gente fala de vício de iniciativa, de quórum de deliberação e de quantidade de turnos. Perfeito? Olha só. Não há, no entanto, só o limite formal ou procedimental. Nós temos também um segundo limite, que é o limite do parágrafo 1º, o limite circunstancial. São aquelas hipóteses circunstanciais, aquelas situações excepcionais durante as quais nós não vamos poder aprovar emendas à Constituição. São 3. Estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Todas elas previstas no parágrafo 1º do artigo 60. Falamos de 2 limites. Limites formais, limites circunstanciais. Terceiro limite é o limite que nós chamamos de material. Limite material, ou os limites materiais, são exatamente as cláusulas pétreas. Meus caros, as cláusulas pétreas também são conhecidas como cláusulas de pedra, por razões óbvias. É a etimologia da palavra pétrea, né? Que faz com que elas sejam chamadas de cláusulas de pedra. Tem alguns autores que vão dizer que ali está o núcleo duro da Constituição, o núcleo duro porque ele não pode ser afetado por emendas à Constituição. Existem autores que vão dizer que ali você tem a essência da Constituição. Em qualquer hipótese, o que eu quero destacar para vocês, em primeiro lugar, é que as cláusulas pétreas estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º, incisos 1 a 4, de forma... de forma expressa, mas que existem outras cláusulas pétreas ao longo da nossa Constituição, e eu vou explicar isso para vocês com cuidado. Perfeito? Bom, vamos começar do princípio. Quais são as cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º, incisos 1 a 4. Vejam aqui comigo, acompanhem a leitura. Diz assim: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Veja, nem sequer inicia essa deliberação sobre. Nem se apresenta para deliberar. 1. A forma federativa de Estado. Nós sabemos que o Estado brasileiro
desde a Constituição, desde a promulgação da República, na verdade, né, e com a aprovação da primeira Constituição Republicana de 1891, adotou a forma federativa de Estado. E sabemos que a nossa Constituição de 88 também o fez. Na forma federativa de Estado, nós temos entes periféricos e entes centrais, entre os quais existe uma repartição de competências, entes esses que têm autonomia política e administrativa, entes entre os quais não há hierarquia, e entes esses que definem muito do espírito da Constituição. Se nós analisarmos, por exemplo, a distribuição da justiça, se nós analisarmos a disposição dos poderes, se nós analisarmos a disposição referente à repartição de competências, nós certamente enxergaremos na federação algo essencial da nossa Constituição. Se você alterasse a forma de Estado, você teria que mexer em toda a Constituição. Na verdade, você faria ruir todo o edifício constitucional. Daí a ideia de ser uma cláusula pétrea. Claro, é cláusula pétrea, é cláusula de pedra, é núcleo duro, mas não se enganem. Não é que você não possa mexer em nada que diga respeito à cláusula pétrea. Porque se fosse assim, você sequer poderia alterar uma competência que originalmente foi prevista como competência da União e, num segundo momento, atribuí-la aos Estados-membros, por exemplo. O que você não pode fazer? Anotem isso, por favor. Eu vou falar com calma. O que você não pode fazer em matéria de cláusulas pétreas é suprimir normas que digam respeito à cláusula pétrea, mas principalmente afetando, e esse é o ponto determinante, afetando o núcleo essencial desta norma. Então vejam, todas as questões que estão relacionadas ao federalismo e que tocam o núcleo essencial do federalismo não podem ser alteradas. Então, um exemplo, você não poderia, por exemplo, extinguir os entes federativos periféricos ou retirar deles a autonomia política, porque isso iria tocar o núcleo essencial da cláusula federativa. Agora, nós temos um federalismo hoje que é um federalismo cooperativo. Você poderia, eventualmente, alterar a Constituição para que nós voltássemos a ter um federalismo dual? Não é usual, é um federalismo totalmente ultrapassado, porque nele não há repartição compartilhada de competências, né? Nós temos competências exclusivas e privativas dos entes federativos, mas não há competências compartilhadas. Agora, minha pergunta é, nós poderíamos voltar ao federalismo dual? Olha, não há problema, porque você teria mantida a rigidez da cláusula federativa. O que você não pode fazer é mudar a forma federativa mudar a forma de Estado de forma federativa para um Estado unitário, porque aí você tocaria o núcleo essencial dessa norma. Perfeito? Entenderam? Então, a cláusula pétrea não é que ela impeça qualquer tipo de alteração. Ampliar a proteção, você sempre pode fazer. Suprimir, restringir normas, você até pode fazer desde que não viole o núcleo essencial daquela cláusula pétrea. E a primeira delas é a forma federativa de Estado. Todo mundo entendeu? Coloca aí para mim, sim, entendi. Não, não entendi. Só para eu ter uma noção aqui, se está todo mundo acompanhando. Joia, já vi um sim ali, entendi, todo mundo entendeu. Vamos adiante. A segunda cláusula pétrea expressa no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, é o voto direto, secreto, universal e periódico. Vou repetir. Voto direto, secreto, universal e periódico. Existem muitas questões que nós poderíamos discutir aqui. Porque voto direto, como todo mundo sabe, é o meio pelo qual se confirma, ou melhor, se consubstancia o direito ao sufrágio, a possibilidade dos cidadãos participarem da formação da vontade política do Estado. O voto é um instrumento pelo qual isso se dá. E este voto, de acordo com o que previu a Constituição de 38, tem que ser direto. Há hipóteses excepcionais? Há hipóteses excepcionais. Por exemplo, se você tiver o afastamento do presidente nos 2 últimos anos do exercício do seu mandato, você não vai ter convocação das eleições. Se o vice-presidente morrer e não tiver sucessor, aí você vai ter uma eleição indireta. Mas veja, em regra, o voto é direto.
Você não pode suprimir o voto direto, a não ser nas hipóteses que o constituinte originário já o fez. Porque, veja, se o constituinte originário já o fez, ele estabeleceu uma exceção. O constituinte derivado não pode fazer, porque se ele mudasse, se ele ampliasse as hipóteses de voto indireto, ele ia ferir a cláusula pétrea e o núcleo essencial dessa cláusula pétrea. Então, todas as vezes que nós tivermos eleições, sejam elas eleições para cargos majoritários ou eleições para parlamentares que respeitem o critério de proporcionalidade, nós teremos votos diretos. E o voto para os chefes do executivo, né? Um cargo majoritário, também voto direto. Isso aqui é uma clara resposta ao período da ditadura civil-militar, em que nós tínhamos ou a impossibilidade de eleição de chefes do executivo, ou um voto meramente indireto, já num segundo momento aí, que era uma forma de restringir a possibilidade de o povo eleger os seus representantes de forma, vamos dizer assim, mais incisiva, né? Porque o voto indireto, você vota em alguém que vai posteriormente eleger aquela pessoa para aquele determinado cargo. Então, o voto é direto. O voto é secreto. Vocês devem se lembrar, recentemente nós tivemos algumas leis aprovadas que visavam restabelecer o voto impresso. Primeiro, o voto impresso ele foi julgado pelo Supremo inconstitucional, porque após votar, haveria a emissão de uma cédula e o eleitor iria depositar essa cédula na urna. Isso, segundo o Supremo, violaria ou possibilitaria a violação do sigilo do voto, porque você identificaria a cédula à pessoa que votou naquele momento, e isso poderia possibilitar um desvelamento de quem votou e em quem ela votou. Depois eles optaram por que ou fosse impresso o voto e ele fosse direto para a urna, sem contato com o eleitor. E o Supremo também entendeu que isso violaria a cláusula pétrea que estabelece o voto secreto. De modo que hoje nós sabemos, o voto é eletrônico e não há possibilidade de voto impresso para que nós tenhamos, vamos dizer assim, uma confirmação daquilo que foi estabelecido na urna eletrônica. Não se enganem. Eu já participei de eleições, já fui mesário, já fui presidente de mesa, já fui secretário, e posso atestar para vocês que existem inúmeros procedimentos de conferência das urnas eletrônicas, tanto no início da votação quanto no final, são expedidos aquilo que nós chamamos de documentos de zerésima, e depois, no final da eleição, né, um documento que estabelece quantos votos foram dados naquela urna, quantos votos brancos, quantos votos nulos. Então, isso tudo é conferido, mas não por meio do sistema do voto impresso, tá certo? Há uma fiscalização bastante forte nas urnas eletrônicas e eu posso atestar para vocês que qualquer tipo de inferência em relação a uma falta de credibilidade das urnas eletrônicas perpassa muito por má fé de quem está alegando isso, por uma razão muito simples. Há mais ou menos 15 anos atrás, sequer se cogitava dessa hipótese. Nós chegamos a um ponto em que o sistema eleitoral brasileiro foi tido como modelo em outros países do mundo. E, de repente, a gente começa a ter uma frenesia em torno de supostas violações das urnas, o que, convenhamos, não tem embasamento empírico. E, pelo que nós conhecemos o nosso processo eleitoral, desde a República Velha até o atual momento, nós hoje temos um processo eleitoral bastante mais seguro do que nós tínhamos no passado, quando os votos eram impressos. Nós tivemos diversas fraudes, fraude do bico de pena, você tinha fraudes eleitorais em que as pessoas votavam mais de uma vez, você tinha mortos votando, enfim, não se enganem, a gente tem que sempre fortalecer os mecanismos de controle, mas não fragilizar aquilo que nós já avançamos. Seria claramente um retrocesso social voltar às cédulas impressas, e o Supremo, por conta disso, declarou que o voto impresso é inconstitucional, tá certo? Excepcionalmente, você pode ter quando as urnas, só um minutinho, quando as urnas falharem, você pode até ter o voto impresso, mas é uma subsidiariedade, não é uma centralidade. Vai lá, faz a pergunta para mim, pode tirar o seu... Vamos fazer assim, na hora das perguntas, coloca o seu áudio, faz a pergunta para todo mundo ouvir, acho melhor. Tá sem microfone. Então vai, coloca a pergunta aí de novo. Deixa eu abrir o chat aqui. Deixa eu ver. Bernardo, já vi questões tratando
voto obrigatório como cláusula pétrea. Isso é totalmente errado? Bom, vamos lá. Não, não é errado. Tá certo. Porque o voto é secreto, o voto é direto, e agora nós vamos entrar nas duas últimas hipóteses, tá? Universal e periódico. Veja bem, voto obrigatório é cláusula pétrea? Depende. Se você interpretar o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, de forma literal, não há uma menção expressa ao voto obrigatório. Mas se você for ao artigo 14, vai lá para mim. Artigo 14. Todo mundo, gente, vai lá para mim. Artigo 14. Todo mundo abriu? Diz assim, vou ler aqui, ó. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Aí, veja, no parágrafo 1º fala assim, o alistamento eleitoral e o voto são, inciso 1, obrigatório para os maiores de 18 anos. Isso é um direito fundamental? Claro que sim, é um direito fundamental de natureza política. Se ele é direito fundamental, então vamos lá no artigo 60. Volta lá no artigo 60, parágrafo 4º. Aí, nós não vamos nos limitar à leitura do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2º. Nós vamos à leitura no inciso 4º. Veja, os direitos e garantias individuais. A maior parte da doutrina interpreta o inciso 4º de forma ampla, para englobar todos os direitos fundamentais. Se engloba todos os direitos fundamentais, não engloba só os direitos civis, engloba também os direitos políticos, os direitos sociais, econômicos e culturais e os direitos coletivos. Se é assim, o voto obrigatório para os maiores de 18 anos, ele é, sim, cláusula pétrea. Entendeu a explicação? Literalmente, é voto direto, secreto, universal e periódico. Nós ainda vamos falar do universal e do periódico. Agora, se você, aí que tá, prova de concurso, primeira fase, prova objetiva, tá? O gabarito deu como errado, por uma razão muito séria, muito simples. É o que eu vou falar aqui agora. Prova objetiva. Eles vão te cobrar a literalidade da Constituição. E é uma prova, convenhamos, já fiz aqui algumas provas, posso atestar para vocês. A primeira fase é uma fase muito ingrata para algumas pessoas. Às vezes você sabe mais do que outro candidato e você acaba errando porque você não entende o que o examinador queria. É aquela coisa do perfil da banca. Por que ele considerou errado? Porque ele foi na literalidade do texto da Constituição. E o texto da Constituição, no inciso 2º, fala direto, secreto, universal e periódico. Ele não fala obrigatório. Agora, para mim, essa é uma questão passível de anulação. Por uma questão muito simples, que eu acabei de dizer. O voto obrigatório é um direito fundamental? Sim, ele é um direito fundamental e é também um dever cívico, nós sabemos disso. Se ele é um direito fundamental, ele está inscrito no inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60. O gabarito está errado? Não, o gabarito não está errado. Na verdade, o gabarito se preocupou com a literalidade da norma. Agora, se você tivesse, numa segunda fase, numa prova discursiva, isso te fosse perguntado, e você argumentasse da forma como eu estou te dizendo aqui, muito provavelmente você teria uma pontuação maior do que aquele que se restringisse à literalidade do texto. Entenderam? Fez sentido para todo mundo? Beleza. Então vamos adiante. Universal para todos e periódico, em nome do princípio republicano. Veja, o princípio republicano não está previsto como cláusula pétrea. Ele é cláusula pétrea? Se você for na literalidade do texto, não. Mas qual que é a lógica do voto ser periódico? Exatamente garantir que o poder seja um poder transitório, porque nós vivemos numa república, e na república o poder ele tem que ser necessariamente um poder compartilhado, ou seja, um poder que não é perpetuado na mão de um só. Se a coisa é pública, todos têm que ter o direito de chegar ao poder, respeitados os critérios constitucionais. E uma das formas de permitir que isso aconteça é estabelecendo a periodicidade do voto. O princípio republicano é cláusula pétrea? Expressa não. Mas ele é cláusula pétrea, se você fizer uma interpretação extensiva, ele é uma cláusula pétrea implícita?
Claro que sim. Eu não tenho dúvida disso. E os autores do direito constitucional serão quase unânimes em dizer que há cláusulas pétreas implícitas. Não são apenas as cláusulas pétreas expressas no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 a 4º. Tá certo? Joia? Universal para todos, periódico de tempos em tempos. Meus caros, eu poderia, só para complementar o que eu falei sobre o voto, na explicação anterior, voltar lá no artigo 14 para dizer para vocês o seguinte. Olha aqui, acompanha a leitura comigo. Artigo 14, meus caros. Vamos lá. O voto, ele é obrigatório para os maiores de 18 anos e ele é facultativo para os analfabetos, para os maiores de 70 anos e para os maiores de 16 e menores de 18. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Ah, e mais uma questão aqui, tá? Não podem se alistar como eleitores e, portanto, não podem votar os estrangeiros, ressalvada a hipótese do português, quando há reciprocidade, tá? E não podem votar também, nem se alistar, aqueles que prestam serviço militar obrigatório, que são chamados conscritos, tá certo? Nós não estamos falando dos militares, nós estamos falando dos conscritos, que são aqueles que prestam serviço militar obrigatório. Bom, eu quero só fazer uma explicação que eu entendo conveniente nesse momento. Eu estou aproveitando a oportunidade. Olha só, por que o voto é obrigatório? Porque, a partir de uma concepção comunitarista, percebe-se que o voto não é apenas um direito do indivíduo, ele é também um dever cívico, ou seja, algo que ensina o sujeito que ele é parte de algo, que ele tem responsabilidade para com o governo desse algo. É algo que ensina o cidadão a ser cidadão. Lógico, ninguém é cidadão só por comparecer às urnas, mas comparecer às urnas é uma das formas de exercício da cidadania. Por isso é que o voto é obrigatório. Ele não é só um direito político do indivíduo, ele é também um dever cívico. Ele é facultativo para determinadas pessoas por opção do constituinte. De modo que os analfabetos, eles podem votar, desde que eles se alistem, obviamente. Mas se eles não quiserem, eles não estão obrigados. O mesmo acontece com os menores de 16 até os 18 anos e os maiores de 70. Eles podem comparecer às urnas, mas eles não estão obrigados a isso. Significa que eles não têm o dever cívico para com a comunidade? Não, não é isso. Mas por opção constitucional, por opção do nosso constituinte originário, houve o constituinte por bem mitigar a obrigatoriedade nesses casos. Nenhum princípio é absoluto, então nem sequer o princípio do voto obrigatório é um princípio absoluto. Perfeito? Terceira cláusula pétrea, a separação dos poderes. Vocês sabem que uma das formas de restringir o exercício do poder político, limitá-lo, então, uma das questões centrais ao constitucionalismo é exatamente a separação dos poderes. Porque eu atribuo a órgãos distintos, de poderes distintos, competências que serão exercidas de forma separada, ou seja, independente, mas presumivelmente harmônica. Isso é uma forma de contenção muito, muito, muito importante. Então, não se enganem, meus caros. Quando agentes públicos incitam a população a ir às ruas para protestar contra o Congresso e contra o Supremo, nós temos algo muito grave, porque nós estamos violando a própria ideia da independência dos poderes. Nós estamos atentando como uma cláusula pétrea da Constituição. E, por assim dizer, por algo essencial à própria ideia do constitucionalismo. Porque uma pessoa que concentra em si todos os poderes, certamente abusará dos poderes. Porque nós iremos fragilizar uma garantia constitucional milenar não, mas, por assim dizer, centenária, né? Mais que centenária, de séculos, que se afirmou desde a inauguração do Estado de Direito, né? Nos séculos 17, 18, 19 e 20, obviamente, e que, portanto, está intimamente ligada à ideia de contenção do poder político. Entendam, alguns autores, há um tempo atrás, questionavam essa cláusula pétrea, dizendo que ela foi acrescentada ao texto após a votação, né?
a comissão de revisão teria acrescentado esse dispositivo sem aprovação do plenário. Mas essa hipótese foi rechaçada porque depois que a comissão de revisão fez os acréscimos, o plenário novamente se deliberou, se voltou para o texto e aprovou o texto. Então, não há nenhum tipo de questionamento, até porque, se ela não estivesse prevista expressamente, ela claramente seria uma cláusula pétrea implícita. Finalmente, fechando aqui, o último limite material, né, das cláusulas pétreas, nós temos os direitos e garantias individuais. Pessoal, direitos e garantias individuais, nós precisamos interpretar isso de forma ampla, não de forma restrita. Isso é importante, porque se você interpreta de forma restrita, você entende que nem todos os direitos previstos no título 2 são cláusulas pétreas. E aí você teria um problema, porque você teria, por exemplo, o mandado de segurança individual funcionando como cláusula pétrea e o mandado de segurança coletivo não sendo cláusula pétrea, que não faz nenhum sentido. Mais do que isso, se você cindisse os direitos fundamentais, você violaria a característica da indivisibilidade. Um direito fundamental pressupõe a existência do outro. Não há que se falar, por exemplo, em direito à vida sem direito à saúde. Não há que se falar em direito à educação sem falar do direito, por exemplo, à vida, sem falar dos direitos trabalhistas, sem falar... O que está acontecendo, gente? Desliga o áudio, Brenda. O pessoal está pedindo, porque está dando eco. Brenda. Ixi, a Brenda saiu. Gente do céu, era só para desligar o áudio. Ela entendeu que era para ela sair. Depois vocês falam com ela para ela voltar, tá? Vamos lá. Estava falando dos direitos individuais. Estava dizendo que não há que se interpretar o inciso 4º do artigo 60 de forma restrita, mas de forma ampla. Porque todos os direitos... Gente, não sei mexer. Beleza. É só explicar para ela que tem um microfonezinho aqui que ela tem que clicar nele. É fácil, é fácil. Então, vamos lá. A indivisibilidade dos direitos fundamentais é o seguinte: os direitos fundamentais são interconexos. Como é que eu falo da liberdade de expressão sem falar do direito à educação? Não tem jeito. Como é que eu falo do direito de liberdade de locomoção sem falar do direito à vida? Não tem jeito. Como é que eu falo do direito ao trabalho, dos direitos trabalhistas, tá? Sem falar do direito à saúde? Direito à vida sem direito à moradia. Não dá, né? São direitos interconexos. Isso é o princípio da indivisibilidade dos direitos fundamentais. Isso é uma característica dos direitos fundamentais. Se eles são indivisíveis, como é que eu posso cindir na hora que eu for definir o que é cláusula pétrea? Não faz o menor sentido. Então, meus caros, para concluir, nós temos limites formais, materiais e circunstanciais à aprovação da Constituição. Existe um quarto limite que não tem previsão expressa na nossa Constituição. Esse limite já existiu no passado, mas atualmente ele não existe mais, que é um limite temporal. Um limite temporal. O que é isso? Muita gente confunde com o limite circunstancial. O limite temporal seria um período de tempo durante o qual você não poderia aprovar emendas à Constituição. Não uma circunstância, não uma situação de fato, mas um lapso temporal. Na nossa... Não entendi. Os direitos fundamentais são cláusulas pétreas? Todos eles são. Todos os direitos fundamentais são cláusulas pétreas. Os direitos individuais, os direitos políticos, os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos coletivos, todos os direitos fundamentais são cláusulas pétreas. Beleza. Aí eu dei um passo adiante. Falei assim, olha... Eu até me perdi aqui. Aí eu falei assim, olha, nós então temos limites materiais, são as cláusulas pétreas, nós temos limites circunstanciais e temos limites formais. Eu estou falando de um quarto limite que não tem, de acordo com a maioria da doutrina, previsão expressa na nossa Constituição, que é o limite temporal. Que diz assim, olha, tem um período de tempo durante o qual a Constituição não pode ser emendada. Há essa previsão na Constituição Portuguesa. A nossa Constituição de 1824 previa um limite de 5 anos, durante o qual a Constituição não poderia ser submetida a processo de revisão, mas a Constituição de 88 não prevê isso expressamente. De modo que a maior parte dos autores dirá o seguinte: não existem limites temporais
para o poder constituinte de reforma da Constituição de 88. Mas há uma ressalva muito digna de menção. O professor Daniel Sarmento e o professor Cláudio Souza Neto entendem que a previsão do parágrafo 5º do artigo 60 seria uma hipótese de limite temporal. Então, vamos lá. Abre aí para mim a sua Constituição, no artigo 60, parágrafo 5º. Diz assim, olha só. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Vamos entender. Ué, o que aconteceu? Sumiu tudo. Alô? Pessoal, vocês estão me vendo? Ah, beleza. Olha só. Deixa eu explicar isso aqui. Veja bem. Quando a gente está falando de emenda à Constituição, a gente tem um limite que diz o seguinte: se a proposta de emenda à Constituição for rejeitada durante o processo de sua aprovação, você não pode novamente enviar uma nova proposta de emenda à Constituição na mesma sessão legislativa. Ou seja, você tem que esperar o ano seguinte. Você não pode mandar uma proposta de emenda à Constituição rejeitada naquela sessão legislativa na mesma sessão legislativa. Isso é um limite para parte da doutrina procedimental ou formal, e para outra parte da doutrina é um limite o quê? É um limite temporal. O que eu estou dizendo é que o professor Daniel Sarmento e o professor Cláudio Souza Neto entendem o parágrafo 5º não como um limite formal ou procedimental, e sim como um limite temporal. Porque eles dizem, olha, na sessão legislativa, em que nós tivermos a rejeição de uma proposta de emenda à Constituição, eu estou tentando achar aqui a fala deles, deixa eu ver se eu consigo. Eu não vou achar agora o trecho do livro deles. Eu achei que estava nesse material, mas está em outro. Mas eles dirão basicamente o seguinte, que na sessão legislativa, em que houver rejeição de uma emenda à Constituição, você não pode ter novamente a discussão, tá, de uma proposta de emenda à Constituição com texto idêntico. Então, você teria um período de tempo durante o qual aquela emenda não pode ser colocada em discussão novamente no Congresso. Por isso, eles entendem que esse seria um limite temporal. Perfeito? Então, nós temos 4 limites. O limite formal, o limite circunstancial, o limite material e, para o Daniel Sarmento e para o Cláudio Souza Neto, o limite temporal. Há autores que vão falar, não, tem um 5º limite, o limite espacial, proposta de emenda à Constituição só dentro da República Federativa do Brasil. Isso é verdade, mas é até muito óbvio, porque fora da República Federativa do Brasil não há que se falar em jurisdição brasileira, jurisdição do Estado brasileiro. Então, é óbvio que minha proposta de emenda à Constituição jamais poderia dizer que, por exemplo, Buenos Aires é a capital da República Federativa do Brasil, por mais que os norte-americanos insistam em repetir isso aos 7 cantos. Fora de questão, está fora da jurisdição, isso é um limite espacial. Perfeito? Última coisa, ainda em relação às cláusulas pétreas, e para fechar o processo legislativo referente à aprovação de emendas. Últimas coisas. Lembrem-se, há autores, a maior parte dos autores do direito constitucional, dirão o seguinte: existem cláusulas pétreas implícitas. Não estão as cláusulas pétreas restritas àquelas previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Eu concordo com essa visão e é a visão que deve prevalecer. De modo que a própria... Vamos lá, para explicar isso aqui e te dar para vocês uma explicação relevante. Fazer uma consideração relevante aqui. O próprio parágrafo 4º, ele é cláusula pétrea? Sim, ele é cláusula pétrea, porque se ele não fosse, a gente poderia admitir, por meio de um processo de dupla revisão, que nós tivéssemos a supressão das cláusulas pétreas.
Como assim, professor? O que é processo de dupla revisão? Simples. Eu falo o seguinte, eu teria uma proposta de emenda à Constituição que diria, olha, nós vamos suprimir o parágrafo 4º do artigo 60 para acabar com as cláusulas pétreas. E depois eu altero a Constituição naquelas matérias que originalmente seriam cláusulas pétreas, que não mais existiriam. Então você teria duas propostas de emendas sucessivas. A primeira para tirar o parágrafo 4º do texto da Constituição e a segunda para alterar a essência da Constituição. Obviamente que isso viola a Constituição. Há autores que admitem o processo de dupla revisão. Eu, particularmente, entendo que isso seria uma forma de fraudar a Constituição. Então, eu não admito a proposta de uma dupla revisão. Perfeito? Entenderam aqui? O próprio parágrafo 4º do artigo 60 é cláusula pétrea. Aquele que diz assim, vejam, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. E começa a descrição nos seus incisos. Esse parágrafo é cláusula pétrea. O parágrafo 4º já é cláusula pétrea. E é uma cláusula pétrea, no meu modo de ver, né, que não está expressa nos seus incisos, mas por decorrência lógica, para a preservação da essência da Constituição. Entenderam? Sim? Todo mundo entendeu? Dá um sim aí para mim ou não, só para eu ter noção se a gente pode avançar. Pessoal, já temos 50 minutos de aula. Vamos fazer 1 hora de aula para a gente poder fechar? Me dá um feedback aqui. Sim? Não? Vocês estão acompanhando? Sim, beleza. Então vamos avançar aqui. Estão vendo que essa é uma parte da matéria bastante detalhista, né? Então a gente precisa ter cuidado. Olha só. Vamos encerrar as emendas à Constituição. Para te dar um exemplo de cláusula pétrea implícita, vai lá no artigo 34 para mim. Artigo 34. O artigo 34, no inciso 7, ele fala assim: a União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: a forma republicana, o sistema representativo, o regime democrático, os direitos da pessoa humana, a autonomia municipal, prestação de contas, aplicação do mínimo exigido em saúde. Veja, olha um exemplo muito bom de cláusula pétrea implícita. Aí no inciso 7º, a linha A, forma republicana, sistema representativo e regime democrático. Meus caros, imaginem só. Imaginem que de uma hora para outra a gente dissesse, não, vamos agora determinar para a preservação da Constituição intervenção militar, entre aspas, constitucional. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo que atenta contra a própria essência da Constituição. Viola a cláusula pétrea implícita, que é a cláusula pétrea do regime democrático. Não é a Constituição que diz, né, lá no parágrafo 1º, lá no artigo 1º, perdão, que fala assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Como é que o princípio, né, democrático não é uma cláusula pétrea? É claro que ele é uma cláusula pétrea implícita. Aí a pergunta, né, que foi me feita na aula de hoje, prova de concurso, te pergunta lá, princípio democrático é cláusula pétrea? Aí, deixa eu te falar como é que você vai acertar essa questão. Antes de fazer a prova, você tem que fazer um estudo da banca. E o estudo da banca envolve, entre outras coisas, resolver questões. Resolvendo questões previamente, você vai entender se aquela banca é uma banca mais literalista ou não, se ela é uma banca mais doutrinária. For uma banca mais literalista, princípio democrático é cláusula pétrea expressa? Está errado. Se for uma banca mais doutrinária, o princípio federativo, o princípio democrático é cláusula pétrea expressa? Não, está errado, porque não é literal. Agora, olha que questão capciosa. O princípio democrático é cláusula pétrea? Aí você está diante daquela questão assim, nossa, depende. Se ele está falando literalmente, não. Mas se ele está falando de cláusula pétrea implícita, sim. Como é que você vai acertar essa questão? Com estudo de perfil de banca. Não tem outro jeito. E não se enganem, meus caros. Para passar no concurso, tem que fazer estudo de perfil de banca. Tem que resolver questões daquela banca. Você tem que entender como é que a banca opera. FCC adora texto de lei. FCC é uma banca que eu nunca me saí muito bem até aqui. Eu fiz poucas provas FCC. Eu fiz, acho que,
Na verdade, acho que eu fiz 2 ou 1. Eu lembro que do Rio Grande do Sul foi a FCC, que é uma cobrança muito literal de dispositivos de Constituição e de lei, assim, muito literal mesmo, sabe? E às vezes até te prejudica se você tem essa compreensão um pouco mais doutrinária, tá certo? Então, é assim que vocês vão fazer. Estudando o perfil da banca, sabendo e analisando. Cuidado. Última explicação aqui em relação a bancas. Se é uma prova objetiva, até para evitar anulações, a tendência é se prender à literalidade do texto normativo. Um macete. Beleza? Prova subjetiva, não. A prova subjetiva você pode aprofundar à vontade e isso vai te trazer até mais pontos do que te traria se você fosse preso só na literalidade da norma. Porque na prova subjetiva, o sujeito não quer que você simplesmente copie o texto da Constituição ou o texto de uma lei qualquer. Perfeito? Última questão aqui das emendas à Constituição, para a gente fechar a aula de hoje. Não deu para a gente ver ainda o processo legislativo das leis ordinárias e complementares, mas a gente vai ver na próxima aula, fiquem tranquilos. Olha aqui, última questão das emendas à Constituição. Nós lemos, se vocês acompanharem a leitura do artigo 60, gente, eu passei álcool em gel, tá? Por isso que eu estou passando a mão no nariz, podem ficar tranquilos. Tá até aqui, ó. Tcharam! Estão vendo aí? O álcool em gel? Ficou ruim, né? Não tá dando para ver, não, tá transparente. Tá. É lógico, é álcool em gel, é transparente. Piada ridícula, né? Só para fechar a aula. Né? Vamos lá. Que coisa ridícula. Vocês não estão gravando isso não, né? Pior que estão, menos mal. Olha só. Nós vimos o artigo 60, inciso 1 e 3. Nós vimos o parágrafo 1º. Nós vimos o parágrafo 2º, que fala dos turnos e do quórum. Nós vimos o parágrafo 4º e nós vimos o parágrafo 5º. Falta o parágrafo 3º, mas eu já mencionei ele. Olha o que diz o parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com respectivo número de ordem. Meus caros, geralmente, vocês vão ver isso nas leis ordinárias e nas leis complementares. Quem promulga uma norma? Quem declara a existência dessa norma no mundo jurídico? O chefe do Poder Executivo. Isso não acontece em relação às emendas à Constituição. Por quê? Em relação às emendas à Constituição, quem vai promulgá-la vai ser a mesa da Câmara e do Senado, com respectivo número de ordem. Vocês vão se lembrar que na aula passada, um colega de vocês me perguntou assim, professor, o que é o tal do número de ordem? É o número da emenda. É o número da emenda. Tá? Qual que é essa emenda? A emenda número 80? Número 90? Tá? O número de ordem. Estou passando álcool em gel aqui, vocês estão vendo, né? Então, em relação às emendas à Constituição, era o que eu tinha para dizer para vocês. Gente, o material que eu disponibilizei para vocês, principalmente aquele material, eu não sei se eu disponibilizei o resumo todo de direito constitucional, acho que sim. O material do resumo todo de direito constitucional, se eu não tiver disponibilizado, depois me cobra que eu vou passar isso para vocês. Ele está muito completo nessa parte. Eu posso garantir para vocês que não tem nada que não esteja ali, tá? Que vá ser cobrado. Nada. Bom, nada é muito forte, mas assim, 90% das provas que você for fazer, se você estudar por aquele material, você vai ter conteúdo suficiente para matar as questões. Tá certo? Na próxima aula, que eu vou marcar com vocês, muito provavelmente, tá? Na terça-feira que vem, a gente volta no direito tributário e na quarta a gente faz a aula de constitucional de novo. Na próxima aula de constitucional, eu vou falar do processo legislativo para aprovação de leis ordinárias, leis complementares e leis delegadas. Perfeito? Vai dar 1 hora de aula certinho para a gente fechar. Pessoal, é muita informação, tenho certeza, mas... E vejam, nós estudamos aqui apenas um artigo da Constituição. Só que esse é um artigo central, né? Eu quero saber o seguinte, tem alguma dúvida? Alguma coisa que ficou para eu poder fechar e sintetizar o que eu disse até aqui? Algum de vocês não entendeu? Bom, por enquanto não tem dúvidas. Então, só para encerrar o que eu disse. Na aula de hoje, nós estudamos o processo para a aprovação, o processo legislativo que a Constituição estabeleceu para a aprovação de emendas à Constituição. Emendas são alterações no texto da Constituição. Essas alterações têm que ser necessariamente parciais e não
totais, porque senão você tem fraude à Constituição. Alteração do texto integral da Constituição por meio de emendas parciais. Isso não pode. Bom, para aprovação de uma emenda, a primeira coisa que eu tenho que respeitar é a reserva de iniciativa. Quem pode apresentar proposta de emenda à Constituição? O presidente da República, um terço do Senado ou um terço da Câmara, no mínimo, e mais deputados das Assembleias Legislativas, desde que elas deliberem pela maioria relativa de seus membros. Professor, tem emenda à Constituição por iniciativa popular? Para a maioria da doutrina, não. Para o José Afonso da Silva, sim, porque seria contrária à lógica do sistema constitucional vedar ao titular do poder, de todo o poder, que é o povo, a possibilidade de apresentar proposta de emenda. Mas expressamente não está previsto no artigo 60, incisos 1, 2 e 3. Limite formal. Além disso, também é limite formal a quantidade de turnos e o quórum de aprovação. São 2 turnos nas 2 casas do Congresso. E o quórum de aprovação, 3/5. 3/5 dos 2 turnos nas 2 casas. Joia. Em regra, começa na Câmara dos Deputados. Nós vamos ver isso na próxima aula e eu vou voltar a esse ponto, tá? Quase sempre começará na Câmara dos Deputados, só não começará na Câmara dos Deputados, pelo menos de acordo com o texto formal da Constituição, quando ela for proposta por um terço de senadores. Joia. Também nós temos o limite formal. Terceiro limite formal, de acordo com alguns autores, a vedação de que uma proposta de emenda rejeitada numa sessão legislativa seja novamente colocada em discussão naquela mesma sessão legislativa. Para alguns autores, isso aqui não é limite formal. Para alguns autores, isso é limite temporal. Que autores são esses? Cláudio Souza Neto e Daniel Sarmento. Nós estudamos também o parágrafo 1º, que fala de limites circunstanciais de aprovação de emendas. Durante estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal, não é possível aprovação de emendas. Por que a proposta da reforma da Previdência, durante o último ano do mandato Temer, né, do meio mandato Temer, não foi à frente? Porque teve a decretação da intervenção federal no Rio de Janeiro e durante a intervenção federal não há que se falar em proposta de emenda à Constituição, de modo que aquela proposta ficou em estado latente e acabou, né, sendo aprovada agora durante o mandato do Bolsonaro. Bom, falamos também do parágrafo 3º. Parágrafo 2º fala dos turnos e quórum. Parágrafo 3º, que diz respeito à promulgação da emenda pelas mesas do Senado e da Câmara, com o seu respectivo número de ordem. E falamos do parágrafo 4º, que diz respeito às cláusulas pétreas. Parágrafo 5º é aquele que tem aquela discussão, né, se é limite formal ou se é limite temporal. Para concluir, expliquei para vocês que há autores que vão dizer, olha, existe um limite espacial, óbvio, tem a ver com a jurisdição da República Federativa do Brasil. Esse limite realmente existe, mas é uma questão de lógica, não tem por que você ficar debatendo muito sobre isso. Perfeito, meus caros? Alguma dúvida? Não? Podemos encerrar? Sim? Não tem dúvida. Então vamos encerrar, vou encerrar aqui a gravação.